Muita gestante acredita que um parto respeitoso só é possível na rede privada, mas isso não é verdade. E hoje eu vou compartilhar a minha experiência real de parto humanizado no SUS, para você entender que ter um parto na rede privada não significa muita coisa. Ter um plano de saúde não significa muita coisa. E sim, é possível ter seus direitos respeitados no parto no SUS. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal Doula Monique Fraga e hoje eu vou compartilhar minha experiência real de parto. Te dizer passo a passo o que eu fiz, como é que eu cheguei lá em 2018, eu tive uma experiência respeitosa no SUS. Como é que eu abri mão do meu plano de saúde que dava direito a uma maternidade top aqui do Rio de Janeiro, né? E família zoando no meu ouvido e eu fui em busca de um parto respeitoso e tive. E conquistei o parto respeitoso. Fica comigo até o final para você entender. Bom, quero contar brevemente a minha história, gente. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Vou ter a imensa alegria de compartilhar com você cada experiência, cada ensinamento e nada baseado na minha cabeça, tá? Pelo amor de Deus. Baseado em evidências científicas, que é o nosso trabalho, né? De doula, como doula. Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com você. Quando eu engravidei lá em 2017, eu tinha a ideia, né? Já falei em outros vídeos, que só porque minha mãe teve 3 partos normais, eu deveria ter também. Eu só segui a linhagem dela. E eu tava bem enganada, tá? Na verdade, isso não garantia. Minha mãe ter tido parto normal, tudo mais. Eu era uma gestante saudável, treinava, tal, e era o suficiente, não era não. Eu tinha um plano de saúde na época. E eu tinha certeza absoluta que eu ia conseguir parir no plano de saúde. Hoje nós temos a mesma taxa de que lá em 2018. Nós temos 90% de chance, na verdade. 90% de cesarianas realizadas todos os dias na rede privada. E isso é um grande número, porque vai contra totalmente aquilo que a OMS recomenda. O que ela recomenda? Que um país tenha, no máximo, aceitavelmente, uma taxa de 10 a 15% só de cesarianas. Que as outras mulheres deveriam ser encorajadas a passarem pela prova de trabalho de parto. Sabe o que é isso? As outras mulheres, as outras 85% das mulheres deveriam ser encorajadas a entrar em trabalho de parto, mesmo que ela tivesse uma indicação de cesariana durante o processo. E eu tinha certeza absoluta que acontece com as outras, comigo não vai rolar. Eu treino. É óbvio que eu vou conseguir parir. Até alguém, né? Eu procurando. Gente, foi uma luta, porque eu lembro que eu ligava para os profissionais do meu plano de saúde e os médicos falavam, nenhum médico fazia parto normal. Nenhum médico fazia. Hoje eu falo assiste. Nenhum médico assiste, porque fazer a mulher que faz o parto sozinha. Você concorda? Tá? Então, quem faz o parto é a mulher. O médico assiste, presta assistência. Vamos mudar isso? Ah, o médico que fez meu parto, ele falou... Quem que fez o parto foi você, mulher. Bom, e aí os médicos só assistiam parto cesariana, parto cirúrgico, na verdade, não existe parto cesariano. Cirurgia. E aí até que eu comecei a fazer pré-natal com uma médica cesarista, eu tinha certeza que ela ia me assistir no parto normal. Engano, ledo engano, como falam por aí. Gente, a verdade é que ela me desencorajava consulta após consulta. E ela falava que não adiantava nada treinar, que não adiantava nada, que se chegasse, passasse do tempo de 39 semanas, eu ia pedir cesariana sim, eu ia acabar tendo que fazer uma cesariana, que senão meu bebê ia morrer dentro da minha barriga. Então ela não só me desencorajava, como ela me colocava medo. Ela jogava uma responsabilidade em cima de mim. Qual é a mulher que vai ouvir o seguinte: olha, se você fizer isso, você vai matar o seu bebê? E a mulher faz. Nenhuma. É cruel. Era uma jogada cruel. Até que eu continuava tentando trocá-la e eu entrei em contato com uma amiga que estava grávida na época, uns 2 meses a mais do que eu, e ela me indicou o médico dela, que era cesarista e que infelizmente levou ela para uma cesariana na época, mas a indicação dela foi de grande valia, foi o que mudou a minha vida e que me fez eu me tornar doula também. O Renascimento do Parto. Eu assisti um documentário chamado O Renascimento do Parto. E esse documentário, gente, ele mudou a minha vida. Porque foi como se vendas caíssem dos olhos, sabe? Quando eu li esse documentário, O Renascimento de Parto, ele fala sobre a realidade da assistência obstétrica aqui no Brasil. Então, ele faz uma pessoa que não faz ideia de como seja essa assistência entender como é que acontece a indústria da cesariana. Como é que, de fato, os bebês nascem antes do tempo, tendo malefícios a curto, médio e longo prazo, porque nasceram de uma cesariana agendada, sem sequer as famílias saberem.
das consequências das suas escolhas, com base, né, em medo, com base em desinformações, com base em um monte de coisa. E aí, gente, eu falei, uau. E nesse documentário falavam assim, ó, profissionais chamados doulas conseguem ajudar famílias hoje a terem informação, a terem noção dos seus direitos, a ir em busca de fato, ter uma experiência respeitosa mesmo que no SUS. Eu falei, é disso que eu preciso. Eu preciso de uma doula. Eu não era doula na época, eu preciso de uma doula. O que é doula? Eu não sabia o que era doula. E aí eu lembro que eu fui em busca de uma doula. E, gente, eu falava, gente, eu preciso. Eu lembro que eu falava nas minhas redes, falava com a minha mãe, falava com todo mundo. Gente, eu preciso de uma doula. Vocês conhecem uma doula? E doula em 2018 não tinha com tanta quantidade como hoje. Até que eu encontrei uma doula, Tati, que foi maravilhosa. Meu Deus, como foi bom tê-la encontrado. E eu lembro que ela me encheu de informação nas nossas consultas, né? Ela batia um papo comigo, ela falava o que realmente fazia sentido ou não. Ela falava de realidades. Olha, se você for para esse caminho na rede privada, você pode sim ter uma experiência respeitosa de parto humanizado, mas vai ser muito mais arriscado, nós deveríamos ter que sair perto de nascer e tudo mais. Se você for pro SUS, a gente consegue ir até para uma maternidade que não é da sua referência, desde que a gente chegue, né, a gente siga dentro desses 2 ou 3 protocolos reais, que eu já vou compartilhar com vocês. E se a gente chegar lá com esses protocolos, não tem como a maternidade do SUS mandar você embora. Então, você consegue ser assistida nessa maternidade, que tem números bons, tem referências de boas assistências. E eu fui descobrindo, até que eu conversei com meu marido e ele topou. Eu falei, marido, será que você topa largar a ideia de a gente ir pro plano de saúde e a gente ir pro SUS? A ele, mas por que isso? Eu falei, porque no SUS a gente tem aí 50% de chance de ter uma experiência respeitosa. Na rede privada nós temos só 10% de chance, porque na época, gente, tinha 90% de cesarianas na rede privada e 50% de cesarianas no SUS. Ou seja, eu tinha mais chance no SUS do que na rede privada. Isso contra números não é argumento, vocês concordam? E aí eu botei isso na tecla e falei com ele, falei, olha, você topa ir pro SUS comigo mesmo pagando plano de saúde caro pra gente? E eu lembro que ele fez uma cara meio estranha e tal, e aí eu consegui convencer ele numa visita. Se chama visita da cegonha. Eu fiz essa visita da cegonha na minha maternidade que não era de referência, porque eu tinha... O SUS, ele trabalha com referências, então eu moro em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, eu tenho uma maternidade na zona oeste que é a minha referência. E aí eu fui para uma maternidade no centro da minha cidade, ou seja, fora da minha referência. Por isso que a minha doula me ensinou que tinha protocolos que eu precisava seguir para eu conseguir ser atendida lá. Só que essa maternidade do centro do Rio, ela estava acostumada a receber famílias de outras referências só para visitar, só para você conhecer. E eu lembro que eu consegui fazer essa visita com meu marido e foi amor à primeira vista. É uma maternidade que segue alguns protocolos do Ministério da Saúde, segue protocolos da Organização Mundial de Saúde. É uma maternidade que tem títulos, tem um título chamado Hospital Amigo da Criança, Hospital Amigo da Mulher, que o hospital precisa seguir normas da OMS, são normas mundiais para ter esse título, e eles precisam dar continuidade na execução dessas normas para continuarem tendo esse título. Ou seja, a maternidade precisa continuar fazendo aquilo ali diuturnamente para ela garantir permanecer com esse título. Isso já é um feeling a mais, porque aí eu sei que se não fizerem comigo, eu posso fazer a sua ouvidoria e boto em risco esse título dessa maternidade. Se eu não ser bem tratada. Olha que interessante isso. E aí, eu lembro que eu fui, tudo por orientação da minha doula, foi amor à primeira vista, eu falei, é isso. E eu lembro que ela me orientou a fazer plano de parto. Então, eu quero falar aqui, gente, dá 3 dicas práticas para você escolher uma maternidade pública. Primeiro é saber se a maternidade tem esse título nacional. Se chama Hospital Amigo da Criança, Hospital Amigo da Mulher. É um título nacional, tá? Que é conhecido mundialmente por maternidades que se destacam na execução de práticas, de condutas com os pacientes. E aí eu busquei uma maternidade pública que tinha essas normas, esses títulos. Segunda dica prática, tá? É eu entender dos protocolos. Os protocolos que a minha doula compartilhou comigo na época eu só poderia ser aceita nessa maternidade fora da minha referência se eu chegasse com a bolsa rompida. É um protocolo de que eu posso chegar em qualquer maternidade e eu não posso ser mandada embora. Ou se eu chegasse em fase ativa de trabalho de parto, significa que eu esteja acima de 5 centímetros de dilatação. Ou se eu seguir algum protocolo, por exemplo, cheguei a 41 semanas e o Ministério da Saúde orienta que toda gestante com 41 semanas seja internada para ser monitorada e iniciar a indução desse parto.
Então eu tinha que estar dentro de alguma situação dessa. Existem outros protocolos além de 41 semanas, mas esses são os mais conhecidos. Então eu tinha que... E aí eu me encaixei em qual? Minha bolsa rompeu. Eu cheguei na maternidade 8 horas, quase 10 horas depois, já ali eu cheguei com 4 centímetros, 4 a 5 centímetros mais ou menos, mas eu já estava com a bolsa rompida, então a maternidade não podia me mandar embora. Foi isso que me garantiu eu ter essa assistência numa maternidade fora de referência. E a outra dica prática que é muito importante é ter um plano de parto. Eu criei um plano de parto com meu marido, que falava sobre como que eu gostaria de ser tratada, ser atendida. E esse plano de parto estava assinado por mim e pelo meu marido. Então, era um documento legal, porque aqui na minha cidade, né, no Rio de Janeiro, aqui no meu estado também, tem uma lei que fala, que valida o plano de parto. Então, eu estava munida de informação e munida também de direitos, porque eles precisavam seguir aquele plano de parto. Então, essas dicas de você escolher essa maternidade, de você ter conhecimento dos protocolos e ter um plano de parto, é o que vai fazer a diferença para você, de fato, literalmente saber e vivenciar os seus direitos, mesmo que no SUS. Ter uma experiência respeitosa, mesmo que no SUS. E lembrando que o SUS a gente ainda tem mais chances de viver experiências respeitosas do que na rede privada. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, gente. Se você quer ter um parto respeitoso, independente do lugar, baixa aqui, tá? Agora ali, tem o meu manual dos 10 passos para ir em busca de um parto humanizado, que eu baixei, eu coloquei ali, cara, um tesouro, o ouro de dicas práticas para como você pode buscar um parto respeitoso, independente da sua realidade, se você vai pro SUS ou pra rede privada, mas que para você ter informação e saber dos seus direitos. Até o próximo. Envie esse vídeo, gente. Se inscreve no canal se você não inscreveu. Deixa seu coraçãozinho, seu like, porque é de fato que eu me dedico e a oferta demanda, gente. Ganhar o seu coraçãozinho é o presente que eu ganho de saber que tá valendo a pena estar aqui compartilhando com vocês cada dia mais informação, tá? Um beijo grande. Envie esse vídeo para uma amiga que não tem noção de que parir no SUS é possível, sim. E até o próximo.